Em uma semana, eu estou pregando sobre fé e dias depois eu recebo um diagnóstico de surdez súbita. Mas eu tô aqui para dizer para você que o meu Deus é um Deus de milagres. O Senhor me levou a pregar sobre uma mensagem que tinha como título Onde está a sua fé? E nessa mensagem nós estudamos sobre o texto de Lucas, no capítulo 8, do versículo 22 a 25. Uma história em que Jesus convida os seus discípulos a entrar no barco e ele diz, nós vamos para o outro lado do lago. Os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco e quando esse barco está no lago, as águas começam a se agitar, as ondas e o vento, e Jesus adormece e os discípulos ficam apavorados. A palavra de Deus diz que eles correm para Jesus, acordam o mestre, diz, mestre, nós vamos morrer. E quando Jesus acorda, ele acalma a tempestade, ele olha para os discípulos e fala, onde está a sua fé? E quando os discípulos olham o poder de Deus e o que ele acaba de fazer, eles olham para Jesus e falam, quem é esse que o vento e o mar obedecem à sua voz? Sim, eu preguei sobre isso, o Senhor falou muito ao meu coração, falou comigo naquele dia que o nosso Deus, o Deus que dá a palavra, o Deus que a sustenta, ele disse para os seus discípulos, nós vamos para o outro lado. Então, quando Deus fala algo para mim, para você, ele disse e ele realiza. Ele não é filho do homem para que minta. O Senhor também ministrou ao meu coração que ele não nos deixa sozinho. Ainda que você ache, meu Deus, a tempestade, os ventos, as circunstâncias, e você chegue a pensar, será que meu Deus está dormindo? Será que ele não está vendo? Não, o Senhor, ele não te deixa sozinho. Ele está com você na tempestade, ele não dorme, ele não para de trabalhar em seu favor. E a última pergunta que o Senhor me levou a refletir sobre esse texto é, onde está a minha fé? É exatamente o que Jesus olha para os discípulos e pergunta. Quando eles vão lá desesperados, Jesus, nós vamos morrer. Jesus olha para eles e fala, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? No vento, nas circunstâncias, nos diagnósticos, nos problemas? A sua fé tem que estar no Senhor. E diante de tudo isso, eu me deparei dias depois de receber essa palavra com esse diagnóstico, surdez súbita. Eu não sabia o que estava acontecendo. Há 2 dias eu fiquei sem ouvir direito. Eu acordei numa segunda-feira, o meu ouvido tapado, um zumbido me incomodando. E eu falei, será que é estresse? Será que é preocupações? Será que é labirintite? O que é isso? E passou segunda, passou terça e na quarta-feira, no terceiro dia, sem ouvido, meu ouvido esquerdo. Meu marido olhou para mim e falou, amor, vai no médico, vamos ver o que é isso, vamos investigar. Já passou alguns dias, e aí eu falo o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes, né? Porque a gente, mãe, mulher, esposa, pastora, tantos afazeres que a gente faz, a gente vai deixando as coisas passarem e o Senhor vai dando sinais, Ele vai falando com a gente e Ele quer que nós cuidamos também do nosso corpo, porque é templo do Espírito. E com muita sabedoria, o meu marido me incentivou a ir nessa consulta. E quando eu chego lá, para minha surpresa e para o meu espanto, eu recebo esse diagnóstico. Meu ouvido esquerdo, uma surdez súbita, que significa, eu nem sabia o que era, e o médico começa a me explicar e eu fico numa tela azul, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ele fala, você perdeu muito da sua audição de graves no seu ouvido esquerdo. Mas calma, a gente vai investigar, existem algumas causas que podem ter ocasionado isso, mas nós vamos tratar e você veio na hora certa, porque dentro das 72 horas o quadro é mais fácil de ser revertido. E eu, naquele momento, eu olhei e falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, eu não aceito isso. Senhor, não pode ser. Senhor, e eu só desesperei, chorei. E o médico foi um abençoado que me acalmou, que falou, calma, vai dar certo. Enfim, cheguei em casa e a nossa alma entra naquela luta eterna. A nossa alma querendo nos deixar para baixo, a nossa alma querendo tirar os olhos de Jesus. Bem como dizia o salmista, a gente tem que olhar para a nossa alma e falar, quieta dentro de mim, ó minha alma, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. E eu aquele dilema, liguei para o marido, ele não estava em casa, mas ele me acalmando pelo telefone, vamos orar, Deus está com você, amor, o Senhor vai te curar. E por um momento eu falei, não, eu só quero, amor, eu vou tomar um banho, eu vou chorar, eu vou deitar, eu vou clamar ao Senhor aqui. E na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou para mim, você não vai deitar, você vai malhar. O contrário do que eu queria, gente. O contrário do que a minha alma queria, porque eu só queria chorar na presença do Senhor. Mas Ele me lembrou sobre saúde. Ele falou, vai malhar, vai caminhar. E na obediência, pela graça do Senhor, eu fui.
E enquanto eu estava ali fazendo os meus exercícios, o Senhor falou comigo. Me relembrou dessa mensagem que eu preguei há uma semana atrás, antes de ter esse diagnóstico. E uma voz bem alta, audível, falava ao meu coração: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Eu te dei uma palavra. Eu a vida inteira passei falando que eu tenho uma palavra de Deus, porque o meu nome carrega o significado de Jeová Rafá. Meu nome vem Rafaela, vem do Rafá, curada por Deus. E eu, graças a Deus, sempre tive uma saúde muito boa e eu sempre declarava: eu sou curada por Deus. E nesse momento o Senhor me lembrou: você vai para o outro lado do lago. Eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Você é curada por Deus. Você é curada por Deus. Aonde está a sua fé? Eu não estou dormindo. Eu não me esqueci de você. As enfermidades podem até chegar, mas no nome de Jesus elas partem em retirada. E naquele momento o Senhor foi ministrando ao meu coração uma fé genuína, uma fé no Espírito Santo de Deus, uma fé que, independente das circunstâncias ao meu redor, o Senhor estava comigo. O Senhor estava segurando na minha mão e a cura do Senhor seria derramada sobre mim. Então, quando eu voltei para casa, eu fiz uma oração muito sincera diante do Senhor. Falei: Deus, tua palavra diz que estes sinais acompanhariam os que creem. E eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Então comece em mim, Senhor, esse mover de cura. E eu declarei: eu sou curada, eu creio. E para a glória de Jesus Cristo, naquela mesma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo me acordou de madrugada. E quando eu acordo, o meu ouvido está completamente restaurado. Eu fiquei fazendo barulho, fiquei pegando objetos, testando, e a gente fica naquela coisa: será que eu estou cansada demais? Será que eu ainda estou dormindo? Será que eu estou... não sei, será que realmente eu estou curada? A gente ainda duvida. Vou dormir, vou acordar mais cedo, vamos ver como é que vai estar. E o Senhor mais uma vez se fez fiel. Acordei um pouco mais cedo, depois da madrugada, e o ouvido completamente restaurado. Acordei de manhã, falei com meu marido: amor, Jesus Cristo me curou. Em uma noite eu fui curada. A medicação não tinha nem começado a fazer efeito. O Senhor me mostrou que o poder dele está acima de qualquer medicação. É claro que continuei o tratamento, continuei com as medicações que o médico passou durante toda essa semana que adentrou, mas eu já sabia o resultado. Eu já sabia que, independente de medicação, o Senhor já tinha operado. Ele fez questão de me acordar de madrugada para me mostrar o poder dele atuante na minha vida. E essa semana, aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, fazem 2 dias que eu refiz o teste de audição. E, para a glória de Deus, a minha audição está 100% restaurada. A médica olhou para mim quando fazia o exame e falou: nossa, voltou 100%. Muitos casos não voltam. E eu tive a oportunidade, assim como eu tenho compartilhado com vocês aqui, que o meu Deus é um Deus que ouve a nossa oração, que o meu Deus é o Deus que tem a nossa vida na palma das suas mãos, que o meu Deus é poderoso para fazer milagres. Falei: doutora, na mesma noite que eu cheguei em casa, na madrugada, o Senhor me tocou. Na madrugada, o Senhor me curou. Os meus ouvidos se abriram e eu ouvia completamente normal. E hoje é só protocolo daquilo que eu já sabia que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu espero que essa palavra encontre o seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei do poder do meu Deus. E eu declaro em nome de Jesus cura sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todas as circunstâncias que têm se levantado, que têm te rodeado, você vai vencer todas elas no nome de Jesus. Porque no nome do nosso Senhor Jesus há poder para vencer. Que Deus te abençoe. Um beijo!